Dedique-se de coração. Livro escrito pelo ex-CEO da Starbucks, Howard Schultz, onde ele fala toda a trajetória dele até o IPO e até um pouco depois. O que a gente consegue absorver aqui, o que tem de insight, estratégia de negócios. Hoje eu vou falar só sobre isso dentro desse vídeo. Recados importantes. Vou falar um pouco mais perto da câmera porque eu perdi o meu gravador. Então eu estou com um áudio um pouco diferente dos outros vídeos, para quem já percebeu isso aí. E eu estou trazendo esse formato para que a gente possa tirar insights de livros como esse. E caso você tenha algum livro em mente que seja muito bom, deixa aqui na descrição que a gente vai tentar resenhar ele um pouco mais para frente. Agora um pouco sobre o livro em si. Livro bacana, 333 páginas, feito pela editora Buzz e publicado em 97. Dedique-se de coração. A história de como a Starbucks se tornou uma grande empresa de xícara em xícara. Só esse subtítulo aqui já me ganhou. E como eu disse para vocês, ele foi escrito por Howard Schultz. Howard Schultz é o ex-CEO da Starbucks. Lembrando que a gente vai ter um pouquinho de spoiler do livro aqui, tá? Então se você é averso a spoiler, talvez esse vídeo não seja para você. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando: caramba, o Anderson, o CEO, ele vendeu a empresa para outra pessoa? E muitas pessoas mesmo confundem CEO com o dono da empresa. Eles não são a mesma pessoa, tá? A maioria das vezes, o CEO e o dono da empresa são a mesma pessoa, mas você pode contratar alguém para ser CEO da sua empresa. Bem, o CEO, ele é o diretor executivo da empresa, então ele é o cara que vai tomar decisões mais estratégicas e vai cuidar da operação da empresa. Muitas vezes esse cara é o dono da empresa, mas nem sempre. Por que eu coloquei entre aspas aqui? Porque geralmente quando a empresa tem um CEO, é porque ela já é muito grande. Uma empresa muito grande tem vários donos, não tem um dono só. Principalmente as empresas listadas na bolsa. Bom, mas sobre o que o livro fala? Ele roda em cima da história de vida do Howard Schultz, como que ele conheceu a Starbucks e como que ele escalou a Starbucks. Lembrando que ele veio de uma origem extremamente humilde e ele não tinha muita influência empreendedora no meio familiar dele, que é mais fascinante porque geralmente quem está no meio empreendedor, ele tem um ponto de referência, alguém na família, um tio, um avô, o pai, a mãe, que já é envolvido nesse meio. E o Schultz não conhecia ninguém desse meio. O livro começa falando da infância um pouco mais sofrida do Howard, que vivia no Brooklyn, lá na periferia de Nova York. Ele vivia em um lugar chamado Project. Project é um local de habitação pública, seria parecido com um CDHU aqui do Brasil. Mesmo com essa infância um pouco sofrida, ele conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Michigan e em 75 se formou em comunicação. Ele começou a trabalhar dentro da Xerox e ele era responsável pelas vendas das copiadoras. Depois de 3 anos trabalhando, ele conheceu a Starbucks. E sim, senhoras e senhores, Howard Schultz não era o fundador da Starbucks. Ele virou CEO um pouco mais pra frente. Vou chegar lá. Howard Schultz meio que esbarrou na Starbucks e viu que era uma empresa pequenininha, que tinha uma pequena indústria de café e vendia apenas cafés em grãos. Mas a venda crescente dos produtos despertou a curiosidade dele e fez ele querer conhecer a Starbucks. Schultz descobriu que a empresa ficava em Seattle e resolveu ir lá visitar ela. A empresa foi criada em 71 por 3 sócios. Depois de bater um papo ali e mostrar o currículo que ele tinha, ele acabou sendo contratado pela empresa para ser um diretor de operações. O Howard era extremamente à frente do seu tempo. Ele adorava trazer novos negócios, novos business para a empresa dele, sempre agregando mais valor àquela empresa. E aqui a gente já teve muitos insights bacanas, mas presta atenção nesse. Ele não deixa os ovos numa mesma cesta. Ele faz com que a empresa dele tenha mais negócios voltados para o ramo principal, no caso, o café. Por isso, ele sugeriu que a empresa não se limitasse só à produção de café em grãos e começasse a abrir lojas próprias para vender o seu próprio café. Hoje em dia parece uma ideia muito óbvia, mas na época não era tanto. Pensa você, por exemplo, que tem uma loja de roupa. Já pensou em produzir as próprias roupas? Ou você que presta algum tipo de serviço.
Já pensou em produzir algum dos insumos que você usa para a produção desse serviço? Então a gente tem muitas ideias bacanas aqui, mas o Schultz, ele tinha um pouco de dificuldade de implementar novas ideias. Essa que eu acabei de falar foi um pouco difícil de implementar, mas com bastante persistência ele conseguiu ter ali as suas lojas próprias e começar a vender o seu próprio café. Deixa eu abrir um parêntese aqui. O Howard não era um apreciador de café igual as outras pessoas que estavam envolvidas com ele. Ele foi começando a gostar um pouco mais de café e apreciar um bom café com o tempo. E depois dessa grande paixão, tanto pela empresa quanto pelo café, ele viajava o mundo para encontrar novas maneiras de implementar mais negócios dentro da sua empresa. Em uma viagem para a Itália, por exemplo, ele se encantou demais com as cafeterias italianas e ele queria trazer essa roupagem de uma cafeteria italiana para os Estados Unidos. E adivinha só, os donos da Starbucks não aceitaram. O Howard ficou tão decepcionado com aquilo que acabou pedindo demissão e saiu da Starbucks para abrir a sua própria cafeteria, chamada El Giornale. E assim ele conseguiria implementar todas as ideias que tinha e também implementar novas ideias conforme elas fossem surgindo. E veja só como o mundo dá voltas. Depois de um relativo sucesso da El Giornale, ele conseguiu comprar a Starbucks e se tornou CEO tanto da Starbucks quanto da El Giornale. Depois que ele fez isso, resolveu fundir todas as cafeterias. E como a Starbucks tinha mais fama e mais cafeterias espalhadas pelos Estados Unidos, ele resolveu chamar todas de Starbucks. E aí ele resolveu dar uma repaginada em todas as cafeterias e também fundir os logos das duas cafeterias. O logo da El Giornale era o Mercúrio, um deus que era frequentemente associado à velocidade. Isso porque a ideia inicial do Howard era servir expressos deliciosos em uma velocidade muito rápida. Já o logo da Starbucks teve seu design tirado de uma xilogravura marítima. E esses dois logos foram fundidos para criar a nova Starbucks. E virou ainda a sereia de cauda dupla, que é o logo que você conhece até hoje. Uma curiosidade, o pessoal da Starbucks, aqueles 3 sócios iniciais, eles gostavam tanto de histórias marítimas que o nome Starbucks vem de uma história, uma bem famosa, chamada Moby Dick. Eles queriam pegar como referência o nome do navio baleeiro que caçava Moby Dick. O nome do navio era Picote, só que em inglês P significa xixi. Então não ficaria muito bacana você pegar uma marca de bebidas e colocar o nome Picote nela, porque remetia muito a xixi, ia ficar estranho, ia ficar esquisito. Então eles pegaram o nome do imediato do navio, chamado Starbuck, e eles acrescentaram um S aí no final e ficou Starbucks. Ao fundir esses logos e essas empresas, Howard queria implementar várias mudanças dentro da Starbucks, o que deixava a maioria dos funcionários com o pé atrás, porque eles não eram tão fãs de mudança dentro da empresa. E aí entra uma visão particular minha, que eu acho que isso vem da cultura da empresa. Os sócios anteriores já eram aversos à mudança, e essa cultura ficou enraizada dentro dos funcionários também. E aqui entra aquela frase que é muito bacana, que é frequentemente atribuída a Confúcio, mas na verdade a gente não sabe quem é o autor dela. E é assim, a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. Então isso diz para mim que a cultura da empresa é mais atribuída aos exemplos que os colaboradores dentro dela veem. Óbvio que isso aqui é só uma opinião, posso estar totalmente errado. Depois de toda essa repulsa à mudança, tivemos um marco na empresa que reflete até hoje, que foi a valorização extrema de todas as pessoas e de todos os funcionários que tinham dentro da Starbucks. Por exemplo, a partir daquele momento, houve a entrega de benefícios para todos os funcionários, até o plano de saúde, que é tão desejado dentro dos Estados Unidos. O estagiário, o cara do meio período, alguém da limpeza, tinham direito aos mesmos benefícios que o barista, que o cara do executivo, que todas as outras pessoas. Para quem não sabe, não existe SUS nos Estados Unidos, tá? Então, as empresas que fornecem os planos de saúde são extremamente desejadas pelos colaboradores que trabalham nelas. E algumas coisas como esses benefícios que eu acabei de citar começaram a motivar todos os funcionários que trabalhavam dentro da Starbucks. E nada mais produtivo do que um funcionário motivado. E você pensa que acabou por aí? Não. O Howard queria que todas as pessoas, do pessoal da limpeza até os executivos, participassem do programa de partnership, o que é extremamente incomum até os dias de hoje. E deixa eu te explicar o que é um programa de partnership. Geralmente pessoas que estão num cargo mais elevado na empresa ou que estão há muito tempo dentro da empresa, você precisa ter alguns requisitos
na maioria das empresas, essas pessoas podem comprar pedaços da empresa, ou seja, vai fazer parte do quadro societário da empresa. E quando você está no nível igualitário ao de sócio, você vai participar dos lucros que a empresa recebe também. Você vai conseguir, por exemplo, receber dividendos. Aqui no Brasil tem os juros sobre capital próprio, que provavelmente vai ser tudo tributado por causa da reforma. Enfim, e dependendo do programa, você pode até ter decisões dentro da governança corporativa da empresa. Ou seja, você pode decidir o rumo que a empresa vai tomar. E eu achei genial o nome que ele deu para esse programa. Ele chamou de Stock Beans, que seria algo como ações em grãos. Grãos para remeter o grão de café. Então, putz, eu achei uma sacada genial. O pessoal da Starbucks é muito bom com nomes, né? Aliás, eu fiz um Reels no meu Instagram sobre esse assunto, falando quanto que as pessoas tiveram de dinheiro valorizado ao aderir a esse programa. Vai lá para você dar uma conferida depois. Howard também gostava de investir em pessoas que eram muito melhores do que ele. E isso parece um pouco óbvio, né? Mas pensa você ia gostar de contratar alguém para mexer no financeiro da sua empresa e até mesmo fiscalizar você? Então, a maioria das pessoas não gosta disso. Howard fazia questão de ter pessoas que fizessem isso para ele. E outra coisa que eu concordo, inclusive, com ele, é que ele investia muito pesado em processos, em sistema e principalmente em pessoas. Ele fornecia muito treinamento para as pessoas. E eu acho que isso que fez com que ele entrasse na bolsa, ou seja, fizesse o chamado IPO e arrecadasse mais dinheiro do que o que ele imaginava arrecadar. Inclusive, até hoje, a empresa não teve um preço menor do que o preço do IPO, ou seja, aquele preço que foi dado a ela quando ela entrou na bolsa. Então, se desse para resumir essa história, essa trajetória do Howard Schultz, de acordo com esse livro, ele provavelmente resumiria em investimento em pessoas. E aí, você curtiu esse tipo de formato de vídeo? Eu preciso da sua ajuda para ajudar a melhorar o canal. Se você acha que tem alguma coisa de errado aqui ou que dava para melhorar, comenta aqui para mim, por favor. E já aproveitando, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e ativar os sininhos das notificações. Assim, quando a gente lançar um vídeo, geralmente toda terça às 8, você vai ser notificado pelo YouTube que tem vídeo novo. E também não esquece de deixar aqui embaixo o próximo livro que você quer ver aqui dentro desse quadro. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.